Mudar a residência fiscal para o Paraguai, olha, essa tem se tornado uma estratégia cada vez mais comentada para quem busca proteger o patrimônio. E é exatamente isso que vamos destrinchar aqui: o passo a passo, os benefícios e, claro, os cuidados que essa decisão exige. A pergunta que norteia tudo é a seguinte: como é que a geografia fiscal, ou seja, a simples escolha de onde morar e pagar impostos, pode se tornar uma ferramenta tão poderosa para proteger o capital? É isso que a gente vai explorar agora. E a resposta está em um conceito que é a chave de tudo: a tributação territorial. O Paraguai adota esse sistema. E o que isso significa na prática? Que só a renda gerada dentro do país é tributada. Ganhos de capital, dividendos, juros que vêm do exterior, como regra geral, tudo isso fica isento. É aí que mora a grande vantagem estratégica. Para entender esse caminho, é bom pensar uma jornada dividida em duas fases muito importantes, e uma depende da outra. Primeiro, é preciso obter a residência legal, e só depois consolidar a residência fiscal. Vamos entender cada uma delas. Então vamos lá. Primeira fase, a base legal. Antes de sequer pensar nos benefícios fiscais, é preciso construir o alicerce, que é o direito de viver legalmente no país. Sem essa base, nada mais funciona. E a preparação começa bem antes da viagem, com a papelada essencial: passaportes, certidões, antecedentes criminais. Mas o ponto mais crítico, aquele que não pode dar errado, é a apostila de Haia. É uma certificação internacional que valida esses documentos lá fora. Sem ela, o processo simplesmente não anda. Além dos documentos, é preciso comprovar solvência financeira. E como isso é feito? Com um depósito provisório num banco paraguaio, geralmente na casa dos US$ 5.000. É muito importante entender que isso não é uma taxa, é uma garantia, uma prova de que a pessoa tem como se manter no país. Uma vez em solo paraguaio, o processo é bem direto. Começa com o pedido da residência temporária, que é válida por 2 anos. Quando ela é aprovada, o passo final é obter a cédula de identidade paraguaia. É esse documento que oficializa a residência legal no país. E aqui a gente chega a uma distinção fundamental que causa muita confusão. Residência legal não é a mesma coisa que domicílio fiscal. A residência legal é emitida pela imigração, é o direito de viver lá. Já o domicílio fiscal é registrado na autoridade tributária e define onde os impostos são devidos. A residência legal é, na verdade, o pré-requisito para alcançar o grande objetivo, que é o domicílio fiscal. Com a base legal toda certinha, aí sim passamos para a segunda fase, que é a decisiva: consolidar a posição fiscal. É nesse momento que a estratégia de otimização tributária começa a ganhar corpo de verdade. Essa formalização fiscal tem 3 passos essenciais. Primeiro, obter o RUC, que é o número de identificação fiscal do Paraguai, tipo um CPF. Segundo, registrar o endereço da residência como o domicílio fiscal oficial. E terceiro, um passo crucial: contratar um contador local para garantir que tudo está conforme a lei, mesmo com a isenção sobre a renda de fora. Mas olha, os documentos por si só não são tudo. Existe uma coisa que as autoridades fiscais do mundo inteiro observam com lupa para determinar onde de fato uma pessoa reside para fins de impostos. É o que a gente pode chamar de o verdadeiro teste da residência. E esse teste se resume basicamente a um número-chave: 183. Passar mais da metade do ano, ou seja, 183 dias, em um país é o principal critério internacional para alguém ser considerado residente fiscal daquele local. Mas atenção, não se trata só de contar os dias no calendário. É fundamental estabelecer o que se chama de centro de interesses vitais no Paraguai. Isso quer dizer que, além da presença física, os laços pessoais e econômicos mais importantes, família, negócios, patrimônio, devem estar de fato concentrados lá. Agora, uma etapa que muita gente negligencia, mas que é absolutamente crítica: a saída formal do sistema fiscal anterior. Não adianta só estabelecer residência no Paraguai. É preciso cortar o cordão umbilical com o país de origem para evitar o risco da dupla tributação. Essa estratégia de saída tem 2 frentes. A primeira é a burocrática: comunicar formalmente a saída fiscal definitiva. A segunda é prática: cortar os laços. Isso envolve limitar o uso de contas, cartões de crédito e endereços no país anterior, porque as autoridades fiscais podem usar esses vínculos nas chamadas regras de desempate, para argumentar que a residência fiscal, na prática, nunca mudou. Ok, depois de todo esse processo, qual é a recompensa final? É aqui que a estratégia se materializa em proteção de patrimônio, especialmente para quem tem um capital significativo. Vamos aos benefícios? Essa proteção se apoia em 3 pilares. Primeiro, a renda de fontes estrangeiras é isenta.
o que libera mais capital para reinvestimento. Segundo, não existem impostos sobre grandes fortunas ou heranças, o que simplifica drasticamente o planejamento sucessório. E terceiro, a criação de uma barreira jurisdicional, que adiciona uma camada de segurança e privacidade aos ativos. E o efeito dessa barreira fica muito claro nesta citação-chave do guia. A mudança de domicílio cria uma barreira fiscal e legal que dificulta o acesso de credores ou autoridades do país de origem ao patrimônio. Em outras palavras, é uma camada extra de defesa. E claro, é fundamental reforçar. Esta análise é um guia informativo. A legislação fiscal é extremamente complexa e muda o tempo todo. Por isso, a consulta com advogados e contadores especializados, tanto no Paraguai quanto no país de origem, é indispensável antes de se tomar qualquer decisão. E para encerrar, fica a reflexão. Num mundo onde o capital e as pessoas se movem com cada vez mais liberdade, será que a estratégia fiscal adotada é tão ágil quanto o estilo de vida? A mobilidade hoje exige uma estratégia financeira que seja igualmente global e dinâmica.